Sejam todos muito bem-vindos, os que estão com as telinhas abertas, os que ainda estão chegando, os que vão acessar aí pelo Facebook, que terão a oportunidade de assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos já nos reunindo aqui para prestarmos um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos estar lendo da palavra, ouvindo aquilo que o Senhor separou para que seja entregue a nós, os filhos dele, para que nós possamos meditar, possamos crescer e estar aqui todos juntos adorando ao nosso Deus. Nós vamos começar o nosso culto orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvado e engrandecido seja o Senhor. Nós queremos, ó Pai, nesta hora te agradecer porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e nós queremos te agradecer, Senhor Deus. Queremos te agradecer pelas horas vividas nesse dia, as bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida de cada um dos teus filhos. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor Deus, com cada um. E agora, Deus, nós te pedimos que o Senhor receba este culto que nós estamos prestando a Ti. Que tudo que for feito aqui nesta noite, tudo que for falado, tudo que for cantado, Senhor Deus, receba como a nossa adoração, ó Pai. Esteja conosco, nós precisamos da Tua presença. Temos carência, Senhor Deus, temos necessidade, Senhor Deus, de ouvir da Tua palavra. Temos necessidade, Senhor Deus, e a alegria de louvarmos a Ti. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos vivendo aí, esse ano é o ano que foi separado o tema de compartilhar a esperança, né? E o versículo separado para esse período alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha que coisa bacana que a nossa igreja tem feito, né? Nós temos nos alegrado no Senhor, na esperança que tem sido colocada em nosso coração, que tudo isso vai passar, né? Que as coisas vão melhorar. Nós já temos visto as maravilhas que Deus tem feito na PIB universitária, a direção que o Senhor tem dado, né? Temos sido pacientes, esperando a cada dia, né, o mover de Deus, e o Senhor tem nos preservado, né? E o tema desse mês o renovo, né? O renovo, que estamos experimentando as coisas que Deus tem feito por nós, né? Colocado nas nossas vidas, a direção que tem sido dada, a alegria de estarmos sempre juntos, um orando pelo outro, um sustentando o outro com as suas orações. Diariamente são tantos os pedidos de oração e tantas respostas, porque o povo de Deus tem orado, tem sido alimentado diariamente pela palavra. E todas as vezes que eu vejo essa tela, eu agradeço muito a Deus, né? Porque no iniciozinho lá de janeiro foi colocado ali a sementinha, né? Para o recomeço, nós iniciarmos o momento dessa história de 2021. E foi nascendo ali um brotinho, o brotinho foi crescendo e agora já está começando a desenvolver-se, né? Era apenas uma semente, veio o broto, já são dois, ó, já temos ali 2 folhinhas. Então, nós temos essa esperança de vivermos uma história diferente, de coisas novas, coisas que o Senhor vai colocar como desafios que o povo de Deus vai trabalhar e vai conquistar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Eu vou pedir que ore nesse momento a irmã Lúcia. Irmã Lúcia, coloque diante do Senhor toda essa disposição que a igreja tem tido, a vida dos irmãos que tem se envolvido em tudo que a igreja tem desejado realizar, o desejo que os irmãos têm de ver as coisas acontecerem. Nós temos aí uma campanha de missões
sendo desenvolvida, as vitórias já têm sido alcançadas. Então, irmã Lúcia, coloque diante do Senhor esse agradecimento ao Senhor. Oremos. Pai de amor, obrigado, Pai, por estarmos novamente na Tua presença, junto com os nossos irmãos, para prestar um culto, Senhor, de adoração a Ti. Nesse momento, nós queremos agradecer, ó Pai, pela nossa igreja. Agradecer, ó Pai, pelo renovo que tem acontecido nela, por tantas bênçãos que nós temos presenciado, através da vida dos irmãos, através dos acontecimentos na nossa igreja. Que, ó Pai, Tu possas estar sempre indo à frente, que a nossa igreja realmente se renove, que nossa igreja seja comprometida, que realmente nós estamos vendo mudanças acontecerem. Pai de amor, muito obrigado por tudo, pela vida dos irmãos. Obrigado, Pai, pelos livramentos. Quero lhe pedir, Pai, que Tu continue indo à frente na nossa vida e na vida da nossa igreja. Obrigado, Pai. É o que eu peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Entregamos nossas mentes e corações ao Senhor. Que a nossa mente seja totalmente... estejamos pensando o tempo todo naquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Vamos fazer a leitura em Salmos 34, do versículo 1 ao versículo 3. Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Agora nós vamos ter um louvor que fala: vem Espírito de Deus. Mesmo com os microfones fechados, vamos estar juntos adorando ao nosso Deus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu
Flui, Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Irmãos, agora nós vamos ter um momento de oração e eu vou pedir às duas esposas de pastor, né? Nós temos esse privilégio de termos conosco, cultuando ao nosso Deus. Eu vou pedir à irmã Venância que esteja fazendo uma oração de gratidão ao nosso Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito na PIB Universitária, pelos momentos que nós experimentamos até aqui, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, renovando em cada um dos filhos, dos seus filhos, né, ali que congrega na PIB Universitária, agradecendo pela vida que o Senhor tem sustentado, livrado de todos os males, até aqui o Senhor tem nos abençoado, que nada de mal nos aconteceu. E eu vou pedir à irmã Rosana que esteja suplicando ao nosso Deus a direção a cada instante para esse novo momento que a igreja já começa a experimentar, colocando diante de Deus a nossa igreja. Irmã Venância e irmã Rosana. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela possibilidade, ó Deus, de estarmos mesmo distantes, mas estamos aqui com o mesmo pensamento e juntos através dessa tecnologia, Senhor, para chegar até a Ti. Obrigada, meu Deus, por cada telinha que está aqui representada, por cada família, meu Pai. Obrigada por Tu tens estado junto, Teu Espírito Consolador tem nos ajudado, tem nos amparado. Quero te agradecer, Senhor, também por esse tempo na Igreja Universitária, que nós vimos crescer a unidade da igreja, nós vimos crescer a responsabilidade, vimos crescer a unidade, a forma, a criatividade das pessoas. Obrigada, Senhor, porque de fato, ó Pai, Tu tem feito maravilhas no nosso meio. Obrigada, Senhor, porque nesse momento de pandemia, Tu tem preservado a Tua igreja. Obrigada porque no momento de tantas dificuldades econômicas para tantas pessoas, Tu tens levantado pessoas e a Tua igreja para ajudar a outros. Obrigada, Senhor, porque nós temos podido, ó Pai, cumprir o teu mandamento de olhar o nosso próximo, de ajudar o próximo e de sentir a dor e a dificuldade do outro. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua igreja tem um coração imenso e tem visto isso, ó Pai, a necessidade de outras pessoas. Obrigada porque estamos vivendo também esse momento de missões mundiais, que é tão importante para o Teu reino. Obrigada porque também a Tua igreja está engajada, Senhor, neste movimento e nós vamos levantar um grande alvo, vamos fazer muitas coisas, Senhor, porque o missionário lá da China é o nosso missionário, o missionário da Índia na Índia é o nosso missionário. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tens dado essa visão à igreja. Também te agradeço, Senhor, por esse momento especial da igreja, com o seu novo pastor,
Obrigada por essa eleição tão harmoniosa. Muito obrigada, Senhor Deus, porque estamos com um único pensamento e com certeza, Senhor, essa tua agência aí em Caxias fará ainda muitas coisas, Senhor Deus, para o teu reino. Muito obrigada porque nós vamos conseguir alcançar, Senhor, esses jovens que ficam naqueles bares, tantos universitários. Eu sei, Senhor Deus, que a igreja universitária ela está ali e tem um propósito, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento, por este culto. Continua abençoando a vida da irmã Wayne e sua família. É o que eu te peço e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Senhor Deus, queremos louvar o teu nome, continuar louvando o teu nome, continuar agradecendo, porque tu tens sido misericordioso, Pai. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem agido nas nossas vidas, até aqui o Senhor tem nos amparado, até aqui o Senhor tem nos orientado, e temos a certeza que o Senhor vai continuar nos orientando. Agradecemos ao Senhor por esse novo tempo, ó Pai, que a igreja está vivendo. Agradecemos também a Ti, Senhor, porque a minha família, Senhor, pode fazer parte desse novo tempo que Tu tem para a Igreja Batista Universitária. Amém. Nós pedimos a Ti que haja união, Senhor Deus, entre a igreja mesmo, que a igreja, que as ovelhas possam ouvir a voz do seu pastor, que o seu pastor possa também entender as necessidades das suas ovelhas, ó Pai, e que unidos nós possamos realmente levar a Tua palavra ali em volta, em torno da Tua igreja, que é o nosso campo missionário em primeiro lugar, as famílias, Senhor Deus, as nossas famílias que ainda não foram alcançadas, nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta. Deus, eu tenho te pedido algo novo sobre a minha vida, e eu quero te pedir esse algo novo sobre a vida da Tua igreja também. Nos dê, Senhor Deus, dons necessários para esse novo tempo, talentos necessários para esse novo tempo, ó Pai, porque Tu conheces o coração de cada um, e eu peço assim, renova as nossas vidas, para que a gente possa fazer aquilo que já está no Teu coração, para a gente possa concretizar aquilo que está no Teu coração. Então, nos renova, nos traz ânimo novo, Senhor Deus, nos traz alegria maior ainda de Te servir, ó Pai, e que a gente não tenha tempo de olhar para trás, olhar para os lados, mas seguir em frente naquilo que é o Teu propósito. Amém. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Teremos agora as comunicações com o Ministério das Comunicações 360, né? Boa noite, irmãos. Vamos começar os nossos recados, nossos avisos, que são importantes para o bom andamento da nossa igreja. Estar bem informado é a melhor coisa. Então, nós estamos fazendo isso com o Ministério 360. A primeira coisa que nós queremos falar é a respeito da campanha do quilo, que a igreja encontra-se aberta de 8 às 16 horas para recebimento dos mantimentos, e os irmãos que quiserem entregar no domingo, durante o culto presencial, na parte da manhã, porque, a princípio, né, estamos na parte da manhã, de 9 até as 10h30 tem essa oportunidade. É muito importante, nós não nos esqueçamos, por mais que pareça que a gente está voltando no novo normal, como a gente costuma dizer, mas muitas famílias precisam desse alimento, precisam desse apoio, né, não só nesse momento, mas em todos os momentos que a igreja pode estar ajudando, pode estar atuando. E se o irmão não quiser levar o mantimento, também tem a possibilidade do depósito do bancário. Esse depósito pode ser para dízimo, pode ser para oferta relacionada à campanha do quilo, oferta para ação social, para missões. Então, o irmão, através desse depósito, ele pode estar abençoando várias coisas na nossa igreja. Nós temos aí, o Banco Itaú, a agência, conta corrente, CNPJ. E esse CNPJ também é o Pix, que é uma forma de você estar enviando a sua oferta e não estar sendo cobrado por isso. Nós sabemos que alguns bancos acabam cobrando, tanto TED quanto DOC, e o Pix é uma maneira de estar enviando sem essa cobrança. Assim que o irmão, se porventura for fazer o depósito, envie para o Marcionil, que é o nosso tesoureiro, pelo WhatsApp dele, ou quem vai presencialmente, coloque no envelope de dízimo que está disponibilizado na nossa igreja. O nosso próximo recado que nós temos
é o como nos encontrar, que é muito importante, né? A nossa igreja, as pessoas saberem onde encontrar a nossa igreja, o endereço da nossa igreja, o nome da nossa igreja. É muito importante que as pessoas possam nos identificar. Então, nós temos o telefone, que também é o WhatsApp, é a lista de transmissão. O irmão que ainda não tem, coloca no seu telefone e dá um oi. As meninas que estão responsáveis, a Bia, a Aline, o pessoal da comunicação, eles entram em contato, o irmão vai receber as notícias, vai receber os recados que são colocados no 360 dessa forma. Tem o nosso endereço, Rua Passos da Pátria 239, lá na 25 de agosto, Duque de Caxias, e nas mídias sociais, que é através do Facebook, através do Instagram e através do YouTube. Lá os irmãos podem encontrar também os cultos, que são transmitidos nas quartas e nos domingos, e podem estar tendo a sua vida abençoada assistindo os cultos da nossa igreja. Dia especial de oração. Será na próxima segunda, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de 8 às 17 horas. Os irmãos que participaram das dois outros eventos que aconteceram já receberam da irmã Aline, se querem participar novamente. Então, mesmo que você não tenha participado do primeiro e do segundo, você tem vontade de assumir uma meia hora, que é de cada pessoa fica responsável por meia hora nesse dia especial de oração. Entre em contato com a Aline, que ela com certeza vai ficar muito feliz de ver a disponibilidade do irmão para ser alocado em algum dos horários, tá bom? Nós teríamos o café da MCM no domingo, dia 7, mas ele não vai acontecer mais por medidas de segurança, tá? A gente agradece às irmãs que já estavam se movimentando para poder preparar aquele café maravilhoso, delicioso, mas por medidas de segurança, o café está cancelado. Bom, nós continuamos com a venda dos quitutes missionários. Eu sei que pode até os irmãos estarem já meio enjoados. Já sei disso e tal, mas muitos irmãos não sabem. Nós continuamos a venda dos quitutes missionários para arrecadar dinheiro para missões mundiais, porque o nosso objetivo é fazer missões o ano todo. Então, dessa vez, quem vai ficar responsável é o Ministério Elos, da irmã Cristiane. Ela já está lá preparando, já comprou os ingredientes, já está fazendo a sua mágica na sua cozinha, e vai ser bolo de chocolate e mousse de limão. Tenho certeza que vai ser muito bom, porque sobremesa é tudo de bom, né? A gente não pode... É muito bom. E mais um recadinho, com respeito, domingo agora é a sobremesa do Elos. No outro domingo, dia 14, nós vamos ter o almoço missionário. Por que eu já estou mencionando? Quem quiser a sobremesa do Elos, que é domingo agora, já pode entrar em contato com o 360 para reservar a sua. Irmãos, graças a Deus, as irmãs estão levando, estão nos ajudando, e as sobremesas têm saído todas. Muitas pessoas têm ficado com vontade de levar, chega lá na hora, não tem. Então, se o irmão mandar para o 360, já é uma garantia que você vai ter a sua sobremesa. Da mesma maneira, o almoço missionário será no dia 14, responsabilidade da juventude, R$15, será churrasco. Eu acredito que seja churrasco, arroz, farofa, molho à campanha, porque é o básico do churrasco, né? E o refrigerante, que é aquele pequenininho, vai de brinde. Também vai ter venda de sobremesa para o irmão que quiser, a R$5, mas nós ainda não sabemos qual sobremesa que vai ser. Os irmãos estão vendo? A partir desse mês de março, cada organização missionária vai ficar responsável por um domingo. Assim, facilita para todo mundo, não sobrecarrega ninguém e a gente continua atingindo os nossos objetivos, tá bom? Então, o irmão que quiser, tanto a sobremesa do Ministério Elos, que é para o dia 7, e o irmão que quiser o churrasco garantir, já manda para o 360 que as meninas vão anotar. E o irmão não fica triste se não conseguir, porque já vai estar lá anotado o seu nome, tá bom? Nós temos mais um slide, que eu acredito que seja dos aniversariantes da semana, que é a irmã Cláudia, a Claudinha, que faz aniversário dia 7 de março. Aniversário de casamento, nós tivemos essa semana, dia 2, a Letícia e o Tiago, que foram 8 anos de casado, eu estava olhando. No dia 28/2, a irmã Maria de Fátima e Ramiro Silva.
a gente agradece a Deus pela vida desses irmãos, amados irmãos, porque fazer aniversário é tudo de bom. Comemorar mais uma data, você comemorar mais um ano de vida, né, que Deus te dá, que Deus te protege, cuida de você, é maravilhoso. Então, os irmãos se sintam parabenizados pela nossa igreja e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de todos eles. E eu acredito que seja só. Boa noite, irmãos. E faça mesmo a sua reserva, porque as coisas são maravilhosas e a gente que não faz a reserva fica sem. E até quem faz a reserva fica sem, né, irmã Lúcia? Porque quem chega primeiro leva. E tem sido maravilhoso essa participação e desenvolvimento dos irmãos. A irmã Lúcia avisou, já está comunicado, que nós não teremos o Café com Cristo no próximo domingo. É importante ressaltar, irmãos, que quando é necessário recuar, temos que recuar sim. Por medida de segurança, nós fomos orientados por uma irmã que está no nosso grupo, no comitê de retorno, que nós não deveríamos fazer esse café acontecer, porque envolve alimentos. E num grupo com várias pessoas tendo que tirar a máscara para poder fazer parte do café, nós devemos evitar esse risco, né? Então, fica para daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos poder realizar esse café, vai ser uma grande comemoração, todos vão estar já imunizados, né? Poderemos fazer tranquilamente esse café acontecer, ok? Então, quando é necessário, realmente, nós damos aí essa segurada, essa recuada, mas é para o bem de todos, ok? Vamos fazer a leitura. Oi? Só complementar que eu esqueci uma coisa. O churrasco Sim. vai ser pela juventude no mesmo esquema do ano passado. Quem quiser receber em casa por delivery, é só comunicar ao 360, porque nós estamos fazendo toda essa questão do manuseio dos alimentos e tudo mais, nós estamos fazendo tudo individual. Então, o irmão que quiser pode buscar na igreja e aquele que quiser delivery é só informar para o 360, tá bom? Obrigada. Ok, muito obrigada, tá? Nós vamos fazer agora a leitura em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Acabamos de expor aqui, irmãos, quantas atividades, quanto envolvimento, quanto trabalho que os irmãos têm desejado realizar, quantas coisas já foram feitas e quanto ainda temos que fazer. O vosso trabalho não é vão, né? Nós estamos numa campanha de missões mundiais, devemos nos envolver. Temos visto e ouvido quantos povos têm passado por momentos difíceis, independente de pandemia, né? A pandemia veio agravar ainda mais, né? E nós devemos estar envolvidos na obra do Senhor. Devemos estar envolvidos na obra do Senhor para o mundo e para perto de nós. E o nosso envolvimento na vida da igreja, envolvimento no nosso bairro, envolvimento para a sociedade, né? Ajudando, cooperando, participando, tá bom? O trabalho não é vão no Senhor. Vamos todos louvar o nosso Deus, o hino 165, Em Jesus amigo temos. Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos
Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação, e em seus braços nos acolhe, e ouve a nossa petição. Irmãos, nós chegamos ao momento de intercessão. Chegamos ao momento que devemos colocar diante do Senhor as nossas preocupações, devemos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, aqueles pedidos que temos feito, recebido nos nossos cultos, né? Todos os dias a gente recebe muitos pedidos de oração. Temos tantas famílias que estão passando por um momento de luto, um momento de grande aflição com familiares enfermos. E nós vamos pedir agora ao pastor Hamilton que coloque diante do Senhor todos esses pedidos que têm sido feitos, essas situações difíceis, e suplicando ao Senhor que o Senhor tranquilize os corações, que o Senhor acalme, que o Senhor dê refrigério, né? O refrigério necessário para todos esses que têm passado por esse momento difícil. Rendemos graças, Senhor, por Tua presença em nosso meio. Agradecemos por Teu amor, misericórdia e graça que um dia nos alcançou. Rendemos graças porque colocaste em nosso coração o desejo de compartilhar esse amor e compartilhar a graça salvadora em Cristo Jesus. Ó Deus, nós sabemos que isso é o principal na vida de todas as pessoas. Mas enquanto estamos na terra, Senhor, nós sofremos com todas as adversidades
E, às vezes, circunstâncias que são muito adversas, experimentamos tristeza e dor por circunstâncias, às vezes por questões de relacionamento, e até coisas trazem-nos, às vezes, preocupações. Mas, Senhor, nós suplicamos ao Senhor por misericórdia. Ajuda-nos a entender que em todas estas coisas, em todas as adversidades, tribulações, angústias, em todas estas coisas, lutas da vida, limitações, ó Deus, o adversário se levantando contra nós, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Cremos na Tua palavra que nos garante a vitória em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus. E ao agradecer, Senhor, nós queremos colocar em Tuas mãos aqueles que ainda estão em luta. Luta para sobreviver, luta para vencer o luto, continuar a jornada apesar do luto, da dor, da saudade. Quantas pessoas, Senhor, são milhares e milhares. Deus amado, nós suplicamos por aqueles que estão sãos, que haja compaixão nos corações e que, por amor ao próximo, tenham um comportamento de prudência, obedecendo aos protocolos recomendados pelos especialistas, para que não sejam disseminadores da morte e desse vírus tão letal. Deus amado, supre as necessidades do nosso povo. Deus querido, que haja sabedoria do Senhor na decisão daqueles que têm responsabilidade sobre tanta gente. Ó Deus de misericórdia, atende ao clamor daqueles que estão conosco agora e se lembram das dores afetivas, das dores emocionais. Existe depressão no meio do teu povo, existe ansiedade, existem preocupações que chegam a tirar o sono de alguns. Ó Deus, se tu o alento de cada servo teu, que a confiança no Senhor dissipe todas as inseguranças e que o Senhor coloque a certeza de que a vitória nos é garantida. O que é mais importante, o Senhor já nos garante. Ó Deus amado, abençoa a nossa igreja, de modo especial a liderança. Ajuda-nos a ser exemplo dos fiéis, conforme diz a recomendação paulina. Obrigado, Deus, por aqueles que têm dado o melhor de si. Obrigado por aqueles que terão a oportunidade de crescer e amadurecer como filhos teus, pastoreados pelo pastor Sérgio. Ó Deus, derrama dos altos céus unção dobrada sobre o teu filho para que a igreja responda à ação poderosa do teu Espírito por sua instrumentalidade. Ó Deus, ajuda-nos a ter comportamento de ovelhas obedientes ao pastor. Ajuda o pastor a demonstrar o amor que o Senhor tem pelas ovelhas a cada um de nós, subordinados ao seu pastoreio. Deus amado, muito obrigado por esse momento que estamos vivendo. Dá-nos a tua direção. Ajuda-nos a crescer em número e em espiritualidade na tua presença. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo de paz, por esse tempo de harmonia. Nós rendemos graças e suplicamos estas bênçãos na mediação do Cristo, que é nosso Salvador. Assim nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.
Nós teremos agora a mensagem, né, pelo pastor Sérgio Rosa. Queremos passar a palavra para ele. O pastor Hamilton já orou pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida do pastor Sérgio. Para quem está nos assistindo pelo Facebook, nós queremos comunicar a você, nosso amigo, nosso irmão, que o pastor Sérgio foi eleito pastor da PIB Universitária a partir do dia 27, domingo próximo passado, e tomará posse no dia 27 agora do mês de março. Será o pastor efetivo a partir do dia 27 de março. E você que está nos assistindo, você que é nosso amigo, conheça agora o pastor Sérgio e continue orando pela nossa igreja, nos visite, nos dê o prazer de te conhecer, prazer de você estar ali conosco no templo, tá bom? Então, o pastor Sérgio vai estar falando agora, vamos estar orando para que essa mensagem entre profundamente em cada coração. Pastor Sérgio. Amém. Amém. Boa noite a todos, graças e paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria, né, estarmos juntos e poder compartilhar esse momento de culto, de louvor, de adoração a Deus. Esse momento que é o momento onde nós reunimos a igreja e reunimos-nos todos juntos com Deus. Então, tenho certeza que Deus está aqui neste lugar. Quando eu digo neste lugar, obviamente, reunido junto com a igreja, reunido com você na sua casa, reunido com você onde você estiver nesse momento. E nós estamos, embora separados fisicamente, mas estamos em uma comunhão plena. Eu estava pensando a respeito do que falar, né, nessa noite. E aí veio várias coisas na cabeça, vários temas, e a gente coloca e apresenta diante de Deus. Interessante porque eu estava ouvindo hoje o Dória falar, né? Quando ele anunciou lá o lockdown não, ele anunciou a bandeira vermelha lá em São Paulo, e aí eu fiquei pensando no que falar ainda, será que é esse tema mesmo que eu já, né, propus no meu coração? Porque, como o pastor Hamilton orou, tem pessoas hoje que estão em depressão, estão depressivas, gente triste, gente em luto. Inclusive, ontem eu tive que aconselhar e orar junto com uma avó cuja filha, ela teve um casal, teve duas meninas, né, gêmeas, e aí nasceram prematuramente e acabou que uma delas faleceu. E a avó, tadinha, que é uma avó nova, ela tem 53 anos, 52 anos, estava desesperada. E ela tem assim ela é um pouquinho depressiva. Ela é alguém muito bem sucedida na vida, mas é um pouquinho depressiva. E ali nós estivemos orando juntamente com ela, dando aquela palavra de fortalecimento espiritual. Então eu fiquei pensando em tudo isso. E também pensei na necessidade hoje que nós temos enquanto igreja. A gente começa um novo tempo agora e a gente tem um monte de desafios pela frente e a gente precisa traçar algumas estratégias e começar alguns trabalhos, algumas coisas. Como falar, então, e juntar tudo isso? E eu me lembrei de um texto que está em 2 Samuel, capítulo 23, e eu vou ler o verso de 8 a 12. Já preguei algumas vezes nesse texto, mas eu quero dar um enfoque hoje diferenciado. 2 Samuel, capítulo 23, verso 8 a 12. E tentar falar para essas duas categorias de pessoas, né? Falar para a igreja que tem a ânsia de avançar, de crescer, de trabalhar, e para as pessoas que, por algum motivo, também elas se encontram hoje carentes de uma palavra de fortalecimento. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone,
o principal de 3. Este brandiu a sua espada contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetivou grande livramento, e o povo voltou para onde Eliezer estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Aralita. Quando os filisteus se ajuntaram a Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. A partir, então, desse texto, eu gostaria de pregar sobre o tema Deus está à procura de valentes. Deus está à procura de valentes, é o tema da mensagem dessa noite. Eram cerca de 37 o número dos valentes que estavam com Davi. O verso 39 desse mesmo capítulo diz lá Urias, Eteu, ao todo 37. Eu li apenas alguns versos aqui onde fala a respeito dos valentes. Todos os versos restantes, até o verso 39, apresenta cada um dos 37 valentes aí de Davi, homens corajosos, homens que fizeram diferença, os mais temidos homens na história do exército de Israel estavam ali junto com Davi. E ao ouvir o nome daqueles homens, os inimigos eles tremiam de medo, e com razão, porque cada um desses homens fazia um estrago no exército inimigo. Agora, esses homens que são apresentados como valentes, eles nem sempre foram valentes. Muitos deles, eles nasceram, na verdade, de situações delicadas, complicadas. Nasceram da humilhação. Eram homens que até mesmo haviam sido desprezados pela sociedade em que viviam. Se nós voltarmos um pouquinho lá, no capítulo 22 de 1 Samuel, capítulo 22, fala um pouquinho a respeito desses homens. E o verso 2, então, do capítulo 22, diz: ajuntaram-se a ele quem é Davi, todos os homens que estavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Então, aqueles homens, cerca de 400 homens, todos eles problemáticos, todos eles carregando angústias, homens desprezados, homens humilhados, talvez depressivos, estavam ali naquele meio. E esses homens ajuntaram-se a Davi, Davi se fez líder daqueles homens, quando Saul ainda estava perseguindo Davi. Todas as pessoas desacreditadas, pessoas sem perspectivas, pessoas sem esperança. Mas Davi agora, ao encontrar-se com eles e eles começarem a seguir Davi, eles começam a ter, então, um senso de propósito, uma razão para viver, um porquê lutar. Há muitas pessoas que estão desistindo da sua vida porque perderam a razão da sua existência. Perderam a razão do por que lutar? Algumas pessoas que faliram, tinham grandes negócios, se tornaram grandes empresários, pessoas que conquistaram altas posições em suas carreiras e, de repente, acham que perderam tudo. Pessoas que eram casadas há tantos anos e, de repente, vieram problemas sérios que fez com que houvesse ali o divórcio, o casamento rachou e um dos lados ficou ali muito debilitado. E essa pessoa acabou ficando desesperançosa, achando talvez que o mundo acabou. Esses homens que seguiam Davi eram homens que
a vida deles foi, de alguma forma, marcada por tempos muito ruins em sua vida. Agora, Davi, quando começa a liderá-los, Davi dá um novo senso de propósito para a vida daqueles homens. E dentre esses 400 homens, certamente esses 37 homens, se não todos, muitos vieram dessa turma que lá estavam com Davi. Desses 437, então, vamos colocar dessa forma, se aprimoraram ainda mais na arte da guerra. Todos os 400 já eram homens valentes, se tornaram homens guerreiros, se tornou ali um exército, uma milícia poderosa. Mas, dentre eles, 37 desequilibravam, porque eles acabaram se aprimorando ainda mais na arte da guerra e ficaram conhecidos, então, como os valentes de Davi. Era a elite do exército de Davi. Era a guarda real que Davi acaba formando com os the best of best, dos melhores, aqueles que foram selecionados, escolhidos dentre muitos. Veja que transformação tremenda aconteceu na vida daqueles homens que outrora eram rejeitados, outrora eram pessoas marginalizadas, outrora eram pessoas que a sociedade já não os queria. Agora, olha a virada que acontece na vida desses homens, de desprezados, passam para ser agora os mais temíveis dentre todos os soldados que passaram pelo exército de Israel, do antigo Israel. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 10 de 1 Samuel, capítulo 17, fala a respeito de como era temido esses homens. 1 Samuel, capítulo 17, verso 10. Anotei primeiro, mas eu creio que seja o segundo. 2 Samuel, capítulo 17, verso de número 10. Então, até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Havia, então, um temor, não apenas de Davi, que era um grande e poderoso guerreiro, mas daquele exército, pequeno exército, que o cercava de homens valentes. Então, veja como Deus transforma as pessoas quando há esse espaço, quando há a ação de Deus na nossa história. Deus transforma a nossa história. Então, quando eu desenvolvo o tema Deus está à procura de valentes, talvez você olhe para você mesmo e diga, mas eu não sou valente, pastor. Na verdade, eu tenho até medo de aranha, eu tenho medo de cachorro, ou eu tenho, como eu, por exemplo, eu tenho pavor de cachorro, só de aqueles cachorros menorzinhos, pequenininho, só de chegar perto de mim eu já fico todo arrepiado. Mas eu lido bem com os meus medos, inclusive com o medo de cachorro. Veja, talvez você se sinta assim, uma pessoa medrosa, uma pessoa pequena, uma pessoa sem talento. Mas veja, quando Deus ele vai à procura de valentes, ele está procurando, na verdade, corações que estão dispostos a se tornarem valentes. Seu coração é um coração que está disposto diante de Deus para que ele te faça um valente. Porque se estiver disposto e você colocar o seu coração para Deus, certamente ele fará de você um valente. Ele te achará, mesmo como Davi, que estava atrás das malhadas. Deus, ele acha Davi aonde ele está, embora aparentemente ele estivesse escondido no momento da eleição. Os seus irmãos estavam ali naquele momento em que Samuel se aparece
para procurar aquele que era escolhido de Deus, e nenhum daqueles que se apresentaram diante de Samuel foi escolhido, mas o escolhido foi aquele que justamente não estava presente. Deus, ele localiza você, acha você, e ele acha de acordo com o seu coração, com aquilo que está dentro de você, com aquilo que Deus percebe que você pode oferecer. Mas a decisão, Deus não toma por você. Deus, ele não nos força a tomar uma decisão, ele nos oferece as opções e cabe a você a tomar uma decisão, então, diante de Deus, diante dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Aquele tempo eram tempos de guerras. Então, a pessoa talvez que nos ouve e não seja crente, e talvez seja a primeira mensagem da vida que está ouvindo, e vai pensar assim, meu Deus, mas ali tinham guerreiros que matavam as pessoas. Aqueles eram tempos de guerra. E, nesse tempo, os homens que se destacavam eram os homens que tinham maior vigor físico, maior força, que se tornavam peritos mesmo na arte da guerra. O Antigo Testamento todo ele vai nos relatar a respeito da história de grandes homens de guerra. Naquele tempo se fazia necessário, então, que houvessem guerreiros que manejassem bem espadas, escudos, capacetes, peritos em guerra. Era tempo de conquista de terras físicas. Israel estava ainda se posicionando enquanto nação, enquanto Estado, enquanto reino. Havia acabado de entrar na Terra Prometida, havia acabado de deixar de ser tribos nômades, e agora eles estavam tentando se perpetuar enquanto nação. E então haviam muitas guerras e necessidade de homens assim. Então Deus trabalhou na vida desses homens dessa forma, que às vezes para nós nos causa estranheza, se você principalmente não conhecer todo o contexto da Bíblia. A partir, então, desses textos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de que, através dessa mensagem, surgisse até a pergunta: estaria Deus à procura de homens valentes no dia de hoje? Porque aqui estão os valentes de Davi, que cercavam Davi, e dentre eles os 37 ali, que eram os mais valentes. E dentre os 37 tinha os 3 ainda, que eram mais valentes do que todos ainda. Agora, nos dias de hoje, estaria Deus ainda à procura de homens valentes? O que você acha? Eu penso que sim. Não valentes mais para a guerra, para esse tipo de guerra aqui. Agora, se Deus procura ainda, se ele precisa e procura homens valentes, para que Deus quer esses homens e mulheres valentes? Por que Deus estaria atrás de você para tornar você um homem ou uma mulher valente? Então, eu tenho aqui 3 coisas que eu penso que sejam respostas adequadas para essa pergunta. E a primeira é para somar com o seu líder. Davi foi aquele que Deus trabalhou nele, tirando lá de trás dos currais, fazendo o rei de Israel com um propósito. Embora ele tenha sido escolhido por Deus, ele jamais conseguiria chegar ao reinado sozinho. Primeiro que Saul começa a perseguir ele e ele tem que fugir várias vezes. E foi difícil a vida de Davi até que ele chega finalmente ao reinado. Mas ele não chega lá sozinho. Ele consegue chegar amparado por aqueles valentes. A princípio 400 homens, que depois se tornam 600 homens, e depois cresce mais esse número desse exército. Ele não conseguiria chegar lá sozinho. Ele precisou, então, de homens e mulheres fiéis, que estivessem ali com ele, vestissem ali a camisa de Davi e lutasse com ele e por ele. Veja, é preciso, então, Deus precisa de homens e mulheres valentes para somar com o seu líder. O líder que Deus ele seleciona
para cada uma das missões que ele tem para executar na face dessa terra. Aqueles homens, eles precisariam estar com Davi, mas eles precisariam, primeiro, ter um propósito único. Não poderia ter dois propósitos. Não poderia ter duas ideias, e principalmente se as ideias fossem divergentes. Era preciso ter um senso único de propósito. Davi, ele se tornaria rei de Israel. E todo o propósito daqueles homens estariam em lutar com Davi para não apenas chegar ao reino, não apenas chegar à liderança da nação de Israel, mas para torná-la maior ainda do que ela já era. Israel foi crescendo, muitas lutas foi desenvolvendo. Saul havia ganho muitas lutas, a coisa havia crescido, havia desenvolvido, mas agora precisava crescer ainda um pouco mais. Então, eles somam com Davi ali naquela missão. A história de Davi, então, e os seus valentes é uma história de sucesso em grandes batalhas. Isso a gente vê na própria história de Davi. Eu lembrei, quando estava fazendo essa mensagem, cheguei a esse ponto, de um líder de guerra chamado Winston Churchill. Winston Churchill foi primeiro-ministro do Reino Unido. Ele ficou conhecido na história do mundo inteiro como o homem que conseguiu unir o seu país para juntos combaterem, vamos chamar de um império nazista, porque Hitler cresceu tanto na Segunda Guerra que ele se tornou, na verdade, um imperador. Era um império gigantesco, uma massa poderosa de guerra que estava varrendo o mundo todo. E quase que ele consegue realmente varrer o mundo todo. E uma das pessoas que se colocou como um principal obstáculo no avanço de Hitler foi justamente Winston Churchill. Ele acreditava que somente uma Europa unida poderia assegurar a paz. Então, ele acreditava no poder da unidade. Então, devido à determinação de Churchill em não querer se render, ele consegue incentivar a sua nação, o seu país e outros países e outros grandes líderes também, como os próprios Estados Unidos da América do Norte, para juntar-se a ele, para aliar-se a ele, para juntos, então, combaterem o nazismo. Se não houvesse, naquele momento, uma unidade, Hitler, ele, então, conseguiria prosperar, ir mais longe, e o estrago seria ainda muito maior do que foi, e nós conhecemos a história. Então, a primeira coisa, para que Deus ele quer, então, hoje levantar valentes? Ele quer levantar justamente para que esses valentes somem-se ao seu líder. Veja que o líder não é maior do que os seus liderados, não é melhor do que os seus liderados, não é mais especial do que os seus liderados. Quando o líder começa a se envaidecer, e ele acha que por alguma razão ele foi escolhido porque ele é o mais bonito, mais inteligente, mais sábio, mais forte, mais isso, mais aquilo, ele começa a subir talvez para a cabeça, então ele, na verdade, acontece o que eu chamo de cair para cima. Ele está caindo e não percebeu que está caindo. Porque o único papel que Deus determinou para o líder é liderar. Liderar. Isso não faz dele uma pessoa melhor ou mais especial do que os todos. Agora, os liderados que o cercam precisam somar com ele para que a coisa efetivamente aconteça na unidade, porque a Bíblia fala sobre o poder da unidade e não há limites para o poder da unidade. Uma das coisas que mais me alegrou na PIB universitária é isso que eu estou encontrando de unidade, desse senso de missão, dessa percepção que já se tem do líder guiando, orientando, levando a igreja, então, a alcançar lugares mais elevados. Acredito até que nesses 2 anos do pastor Hamilton, muito do que eu estou encontrando hoje foi colocado, ensinado
implantado por ele, porque eu sei que ele tem essa visão de liderança, de crescimento, de avanço e de senso de unidade. Conheço o pastor Hamilton e sei da seriedade dele no que diz respeito ao reino de Deus. Então, é preciso nós somarmos realmente com o líder. E a segunda coisa, eu acho que Deus está buscando valentes, corações que queiram se tornar-se valentes, para lutar e vencer, obviamente. Deus não está buscando valentes para que nós venhamos a entrar em batalhas cujo qual nós perderemos. Em uma batalha, é preciso lutar bravamente para vencer. Como igreja do Senhor Jesus, nós estamos numa batalha, e nossa batalha é uma batalha agora espiritual. A batalha de Davi era uma batalha humana. As armas que ele utilizava eram armas físicas. Seu objetivo era de consolidar a sua nação, seu povo enquanto nação. Agora, a nossa luta como igreja hoje é uma luta espiritual. As armas de Davi e seus valentes eram escudos, lanças, capacete e, sobretudo, eles usavam a força física ali dos homens. Imagino que cada homem daquele devia ser enorme, devia ser um braço que era uma tora. E eles usavam o armamento para o seu fim. No caso da igreja, Paulo ele nos assegura que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas espirituais e são poderosas em Deus. E nós conhecemos como desenvolver e utilizar essas armas que o Espírito tem nos dado. É palavra de Deus, é Bíblia, é ser fera mesmo na Bíblia. E para que isso aconteça, é preciso debruçar sobre ela, ler sobre ela, meditar sobre ela. Salmos, capítulo 1, verso 1. O salmista ele já nos alerta sobre essa questão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, tem 60 rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizeres prosperará. É conhecimento da palavra. Ó, quanto amo a sua lei, nela medito de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, primeiro, é a palavra, é a Bíblia, realmente é ler os versículos, permitir que essa palavra seja internalizada em nós. Porque quando o crente ele lê a Bíblia, algumas coisas, obviamente, ele não vai entender, porque há textos na Bíblia que são difíceis, são complicados, e que até os mais eruditos, têm dificuldade de compreensão. Mas quando o crente ele lê a Bíblia e depois ele ouve o sermão, aquilo fica mais ainda internalizado dentro da sua mente, e tem melhor percepção, ele vai assimilar melhor a mensagem. A oração, é preciso permanecer na oração. É preciso orar e orar sem cessar, orar todo tempo, em todo lugar, com toda súplica. É preciso investir tempo realmente em oração, que é uma também coisa que me agradou muito na Bíblia Universitária, é uma igreja que ora, tem oração todos os dias. Todos os dias o povo está reunido, está orando, está buscando a presença de Deus. Tem um dia do mês que é tirado quase o dia inteiro para oração. Adoração é mais uma arma. Adoração é aquela coisa de entrar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus, de repente não falar nada, mas estar ali diante de Deus, quebrantado, adorando. Onde há adoração, a presença de Deus é manifesta. Também a verdade. A verdade também é uma arma espiritual. E não tem essa de qual verdade. A verdade é uma só. Cada pessoa, obviamente, vai defender aquilo que eles acham que é a sua verdade. Mas a verdade, vamos chamar de verdade verdadeira, só é uma. E é Cristo Jesus. Então, a busca pela verdade, o ser verdadeiro, o falar a verdade, isso não vem de outro lugar, vem de Deus. Por isso, Satanás, ele é o pai da mentira. Então, a verdade também é
uma arma forte espiritual. Porque, querido, quando você é verdadeiro, você pode repetir a mesma fala 1000 vezes, 1000 vezes. Porque você sempre vai contar a mesma história. Por quê? Porque ela é verdade. Por isso que alguns testemunhos na justiça são ouvidos várias vezes, para buscar justamente as contradições. Porque aquele que mente tem que ficar fazendo uma força mental enorme para tentar lembrar as coisas que falou. Mas aquele que fala a verdade não precisa, porque a verdade vem à tona na mente dele, límpida e cristalina. E a justiça, a prática da justiça. Estava conversando com uma pessoa, e ela estava falando, pastor, a gente tem que implantar também a justiça de Deus. Falando de justiça de Deus, fazendo distinção entre justiça de Deus e justiça dos homens. Eu não faço essa distinção. Para mim, justiça é justiça. O que foi tido como justiça, mas, na verdade, de uma forma errônea, nós chamamos de injustiça. E o que nós devemos buscar? Buscar, de fato, a justiça. E buscar a justiça é uma forma de implantar o reino de Deus também na terra. Então, são as armas que o Senhor coloca em nossas mãos. E junto com essas armas espirituais está o Evangelho. O manejo do Evangelho. Essas são as nossas principais armas e que nós precisamos, como guerreiros, como valentes de Deus, aprimorar ainda mais o seu uso. Em nossa luta, Deus ele nos capacita. O Espírito Santo de Deus está conosco e ele nos capacita para manejar bem as armas espirituais. O Espírito Santo é aquele que nos dá as ferramentas e as armas espirituais necessárias para lutarmos e para nós vencermos. As nossas armas não são mais físicas, não são mais espadas, capacetes, escudos e lanças, mas são armas espirituais poderosas em Deus. E o terceiro e último aspecto, Deus está à busca de valentes para que esses sejam utilizados para mudar a história. Então, veja você, Deus tem escolhido você para dirigir a história, para modificar a história, para implantar a história. Davi é um homem que a história do mundo inteiro conhece. Quem crentes e não crentes, praticamente o mundo inteiro já ouviu falar a respeito de Davi, porque ele muda a sua história. Davi é guiado por Deus e ele leva a sua nação ali a um crescimento em todos os níveis. Ele mudou a história de tal forma que até hoje ele é o rei mais querido de todos os reis que houve em Israel. Não quer dizer que Davi foi perfeito em tudo. Davi teve muitos erros e erros grosseiros e ele pagou caríssimo por causa dos seus erros diante de Deus. Ele foi punido por Deus severamente. Severamente. Então, o que nós precisamos imitar de Davi são os seus acertos e aprender com os seus erros para nós não errarmos nos mesmos lugares. Mas o resultado geral de Davi é o resultado que está registrado na palavra de Deus e serve como lições para nosso crescimento e desenvolvimento. Davi elevou o nível da adoração que havia na nação de Israel, instituindo 24 horas de adoração, uma adoração contínua a Deus, uma busca contínua, levou o seu povo a buscar continuamente a Deus. E ele se torna, então, o rei mais poderoso que houve em toda a história de Israel. Para concluir, meus queridos, cada crente, cada um de vocês que já recebeu a Jesus como Senhor, tem em você o Espírito Santo, você é uma potência de Deus. Você é um valente em potencial, porque o maior poder desse universo já está em sua vida. Você tem dentro de você o reino de Deus. Você tem dentro de você o próprio Espírito Santo de Deus. Então, hoje, talvez você, para aqueles que estão se sentindo entristecidos por algum motivo, enlutados,
talvez se sentindo perdidos. É tanta coisa que estamos enfrentando, essa doença agora, essa enfermidade. Ontem mesmo nós estávamos conversando a respeito de como será, né, o dia 27. Tivemos uma reunião ali, a primeira reunião nossa de liderança, muito bacana, e definimos bastante coisas, né, ali sobre o dia 27. Quando é hoje, o Dória vai e faz aquele pronunciamento lá, colocando sinal vermelho em São Paulo. Isso já mexeu com o Brasil todo. A Bolsa de Valores hoje foi um pandemônio para lá. Provavelmente isso vai arrastar, a gente já sabe, outros estados, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente nem sabe se no dia 27, de fato, a gente vai conseguir fazer algo presencial. Nós temos a expectativa de que a gente consiga. Vamos planejar tudo para esse fim. E essas dúvidas têm causado, em muitas pessoas, uma ansiedade muito grande de como será o amanhã. Mas Jesus ele nos convida a deixar cada dia o seu próprio mal. Não traga o mal provável de amanhã para o dia de hoje. Mas deixa o mal que vai acontecer talvez amanhã para nós resolvermos no dia de amanhã. Então, você já tem dentro de você, mesmo que você esteja entristecido, abatido, enfraquecido, você que já tenha Cristo em sua vida, você tem esse potencial de guerreiro, de valente. E o desejo de Deus sobre a sua vida, obviamente, não é deixar você arruinado, parado, paralisado, depressivo. Talvez Deus esteja procurando você como Davi procurou aqueles homens, e aqueles homens se ajuntaram e Davi deu a eles um senso de propósito. E agora eles começam, então, a lutar como alguém que tem um propósito para lutar em sua vida. O exército de Davi ele não era muito grande, ele não precisava também de muitos soldados, ele precisava de soldados eficientes, soldados que, de fato, se dessem para ele. Esses soldados não eram homens, esses homens que vieram não eram homens perfeitos. Ele, como você, eles tinham muitos problemas, muitas coisas pessoais, muitos problemas existenciais para resolverem. E digo mais, embora não esteja no texto, eles tinham problemas espirituais, obviamente, para também serem resolvidos. Quando nós caminhamos dessa forma com Deus e nos apresentamos para Deus para a batalha, sabe o que Deus faz? Deus não apenas nos usa como algo descartável, como algo que vai ser usado e depois, quando não tiver mais serventia, vai jogar fora. Não. Nessa hora, nesse tempo que nós nos apresentamos para Deus, Deus ele vai cuidar também de nós e vai nos fortalecer. Então, as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Ao tempo em que você é cuidado por Deus, Deus também vai utilizar-se você como valente, como guerreiro, para estabelecer, então, a missão que ele tem. Deus tem uma missão para a PIB universitária, óbvio que tem uma missão. E nós precisamos realizar esta missão. Obviamente, eu não sou Davi e nem estou me comparando a Davi. Davi era um guerreiro, era um rei. Eu sou um pastor de uma pequena igreja de Duque de Caxias. Mas o mesmo princípio que estava ali de unidade é o princípio que nós precisamos entender. Esse princípio de unidade é um princípio poderosíssimo. Hoje eu louvo a Deus, porque eu percebo que nós temos uma igreja onde esse princípio ele já existe. O que nós precisamos? Explorar ainda mais esse princípio. Porque, querido, minha querida, nesse momento, utilizando esse princípio que nós já temos, ele já existe, que é da unidade, eu convoco você como um valente para nós lutarmos. E lutarmos poderosamente. Temos grandes coisas para realizarmos. Temos coisas poderosas mesmo em Deus para realizarmos. Né? Se você já descansou, né?
A irmã Wayne falou que ia descansar e tal. Eu falei para ela, né, que lê do engano. Então, se você já descansou, entendeu? Você tem até o dia 27 aí, talvez, para você descansar, porque, obviamente, a gente tem que organizar as coisas e tal, né? Até a gente implantar, tem reuniões com, né, com diretoria primeiro, né? Toda aquela afinação que nós precisamos passar por ela antes de qualquer coisa. Mas é trabalho. Enquanto você trabalhar, você será cuidado. Não só por mim, mas você vai ser cuidado pelo próprio Deus. Não ande à margem da igreja. Não queira andar, sabe, só como aquele quem observa. Se for para observar, observe por um pouco tempo, mas se achegue, e se achegue com vontade, porque eu creio que Deus fará maravilhas no nosso meio. Deus fará maravilhas no nosso meio, vai fazer maravilhas em sua vida. Você vai ser cuidado por Deus. E cuidado por um objetivo. Cuidado para cuidar também de outras pessoas. Deus nos abençoe grandemente e que Deus esteja cuidando de você. Se há entre nós alguém que está como estava ali os valentes de Davi, quando eles foram selecionados, carregando muitos dilemas, muitos fardos pesados, talvez seja a hora de dividir esses fardos entre outras pessoas. Talvez seja a hora de pedir um suporte espiritual, mas não para que a liderança se torne uma bengala, onde você se apoie, não. Mas seja um suporte espiritual para fortalecer, para você ficar marombado espiritualmente, para que você tenha poder e autoridade em Deus para fazer coisas grandiosas. Eu creio que Deus já está atuando na sua vida, eu creio que Deus tem grandes coisas e Deus vai revelar coisas maiores ainda para você. Seja ligado com tudo que Deus quer e deseja fazer em nossas vidas e na primeira Igreja Batista Universitária. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de meditação na sua palavra, onde o Senhor nos remete ali a uma passagem tão antiga do rei de Davi, esse grande rei de Israel. Teve seus erros, seus deslizes, fez coisas bastante ruins, mas que tinha um coração adorador e que tinha um coração também que se arrependia e que voltava sempre para a sua presença, buscando em ti um refúgio, um reforço, uma fortaleza. Nós aprendemos tanto, ó Deus, com ele e com seus valentes. Aquela unidade, aquele desejo de servir uns aos outros, aquele desejo de lutar uns pelos outros. E como o Senhor fez aqueles homens grandes. Eu te peço que este mesmo princípio, o princípio de unidade, esteja sempre sobre a sua igreja. Que a gente consiga caminhar juntos, andar juntos, desenvolver os projetos juntos, conseguir com sabedoria tomar juntos todas as decisões que cabem à igreja tomar. Ó Deus, toma-nos, ó Deus, como uma igreja rica, poderosa em tuas mãos. Faz, ó Deus, da PIB Universitária uma igreja de referência ainda maior no local onde ela hoje está inserida. Faz, ó Deus, desta forma, pois nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, devolvo a palavra para a nossa irmã Wayne. Muito obrigada, pastor Sérgio. Muito obrigada também a cada um dos irmãos que esteve participando, que está aqui até agora. Você também que está no Facebook. E sejam todos sempre muito bem-vindos. É um prazer estarmos juntos, né, cultuando o nosso Deus. Enquanto o pastor Sérgio estava terminando a mensagem, eu estava aqui pensando, agradecendo a Deus, porque hoje eu tenho muito orgulho de ser membro da PIB Universitária do Brasil. Gosto muito de ser membro nessa igreja. Uma igreja que não é perfeita, mas tem batalhado para melhorar sempre, né? Então, você que quer nos visitar, você que tem
talvez não tenha comparecido com frequência, seja muito bem-vindo, tá? Apareça para a gente poder estar juntos cultuando o nosso Deus. E pastor Sérgio e Rosana, daqui a pouco vocês vão dizer isso também. Tenho muito orgulho de ser PIB Universitária do Brasil, viu? Na verdade, não tem, né? Na verdade, a gente já começou a falar isso. Já começamos a falar. Né? Porque, de fato, nos sentimos honrados, nos sentimos bem, né? Na igreja, no acolhimento. Verdade. Sim. Tudo, enfim. Estamos é uma igreja muito carinhosa. Eu queria mandar aqui um abraço. Né? Estou olhando aqui no Facebook, tem algumas pessoas que são nossos conhecidos, nossos amigos, e estão aqui no Facebook. Eu gostaria de mandar um abraço para a Neide, para a Margot, para a Cristiane lá de Salvador. Né? E quero mandar um abraço para a Cristiane e para toda a sua família. Olha, a família da Cristiane é uma família linda, né? Quase adotei, como vocês adotaram o irmão Daniel como pai, quase adotei os pais da Cristiane, que são, assim, pessoas fantásticas, abençoadíssimas. Então, um forte abraço para vocês, também para a Silma, que é minha irmã, e minha ovelha, minha irmã da carne e minha irmã espiritual. Então, forte abraço para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e continuem participando conosco nos nossos cultos, né? Eu não sou pastora, eu não sou pastor, eu posso dizer assim, vem fazer parte conosco. Nós aceitamos você vir. Os pastores dizerem isso, não fica muito bem, porque não é ético pescar em aquário, né? Mas eu convido vocês a virem fazer parte conosco da PIB Universitária, que você vai gostar. É uma igreja que é muito amorosa, uma igreja que recebe muito bem, uma igreja que tem defeitos, mas tem lutado para melhorar sempre, tá bom? E para todos, uma boa noite. Obrigada por nós termos podido estar junto a esses minutos, adorando ao nosso Deus. Obrigada pela palavra, pastor Sérgio, que nós possamos juntar e unir as nossas forças, trabalhando juntos, né? Nos cansando, sim, isso faz parte, mas é a doação da nossa vida para o Senhor, né? Foi para isso que nós nascemos, para adorar e para trabalhar na obra do Senhor. A todos uma boa noite, um restante de semana muito abençoado, e amanhã às 6 horas estaremos juntos novamente, ok? Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Beijo, turma. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite, irmão. Deus abençoe a todos. Telinha fechada. Boa noite, Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Pai roubando mãe aí. Glória a Deus.